Queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos ao programa Fé em Debate. É um grande prazer estar com você, poder partilhar com você esse momento de catequese, de formação, de crescimento na fé. Eu repito, Fé em Debate, um programa de catequese, de formação, de crescimento na fé. Começo com essa reflexão que creio ser muito importante. Filhos e filhas, lembrando, discípulos e servidores da Palavra de Deus na missão da Igreja. Aparecida, 18 e 26 de abril de 2012. A Palavra de Deus na missão da Igreja. E começo mostrando como a Palavra de Deus é importante. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado conforme o seu costume, no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A presença de Jesus entre nós é a presença da Palavra do Pai na Galiléia de nossa humanidade. Repito, a presença de Jesus entre nós é a presença da Palavra do Pai na Galiléia da nossa humanidade. Nele, Deus tornou-se audível e visível em Cristo. Deus se tornou audível e visível. Ele, criado, crescido em sabedoria, tamanho e graça em Nazaré, tornou-se um homem de leitura, a tal ponto que era de seu costume levantar-se e abrir as Escrituras. Abrir o livro, desenrolar o livro, distende o sentido de sua vida e missão. Ele é capaz de ouvir e ver a ação do Espírito Santo que o unge e envia. Ele, no desenrolar do livro da Escritura, desenrola o sentido de sua presença e abre, Cristo, um novo horizonte de leitura para as pessoas que o seguem. Ele, Palavra, nos desvela toda a Escritura. Nele, Cristo, o Cristo. Agora podemos ler e reler as Escrituras e todas as realidades. Preste atenção, e já vou às perguntas. Mas esta é a munição. A palavra de Deus não são meras palavras. Repito, a palavra de Deus não são meras palavras. A palavra é uma pessoa que fala e fala a outra pessoa. Joyce. Deus abençoe, Joyce. Amém, padre. Seja bem-vinda. Obrigada. Alô? Oi, Você fala de onde? de Curitiba. Padre, eu queria saber sobre quando entra na Bíblia, precisa do nome do pai ou do filho? Desculpa, não entendi, minha filha. Pergunta de novo, Joyce. Quem é que está soprando para você, querida? A mãe dela, padre. Ô, querida, então faça a pergunta que eu acho que eu não entendi. Desculpa, Joyce, eu acho que eu não entendi a pergunta. Padre, eu tenho uma dúvida. Quando a gente faz Com quem que eu estou falando? Meu nome é Catarina. Catarina, seja bem-vinda. De que bairro você fala de Curitiba? É Sítio Cercado, padre. Pois não, Catarina, por favor. Então, quando assim na celebração que a Bíblia entra em procissão
que eles fazem assim uma apresentação que Eu vai também até o faço. altar. Sim. Sim. As pessoas fazem assim o sinal da cruz. Certo. Então eu tenho uma dúvida a respeito disso. Se a gente precisa fazer o sinal da cruz assim em frente àquela pessoa que está conduzindo a Bíblia ou não? Filha, primeiro, não é em frente à pessoa, é Sim. pela força da palavra. Se é preciso, não é preciso, mas é recomendável. Não, mas calma lá. Mas é recomendável. Vou explicar por quê. Só um minuto. Quando termina a proclamação do Evangelho, o padre pega o Evangelho e diz: pela tua palavra, perdoe, Senhor, os nossos pecados. E é hora de fazer também o sinal da cruz. Então, quando fazemos o sinal da cruz diante da palavra, é sinal de respeito e reconhecimento do Deus na palavra. Queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate. O Fé em Debate que a proposta é falar sobre a Sagrada Escritura. Tem várias perguntas que já chegaram. Onde está na Bíblia de rezar pelos mortos? Vamos responder. E já vou passar a palavra para as nossas colaboradoras. Mas algumas perguntas que eu já quero antecipar, que é importante. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo o que nela se encontra está correto? Bom, pergunta relevante. A Bíblia não transmite precisão histórica nem conhecimento científico natural. Também, os autores eram filhos do seu tempo. Entenda, a Bíblia, ela não caiu do céu. Ela é fruto do seu tempo. E todos os hagiógrafos, os autores, eram filhos do seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros, por vezes, estavam presos. Não obstante, tudo o que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se infalível na Sagrada Escritura. Eu quero definir: a Bíblia é a carta do amor de Deus dirigida a nós. A Bíblia é a carta do amor de Deus dirigida para nós. Vamos ver as perguntas que apareceram? A Maria, lá do Carmo do Cajuru, de Minas Gerais, pergunta, padre, se na Bíblia está escrito sobre oração sobre os mortos, porque ela participou de uma palestra onde um teólogo diz que depois que morre não se adianta mais rezar pela pessoa. Bom, vamos devagar e diz assim: o ensinamento que você está dizendo apoia-se na prática da oração dos defuntos. E onde que está na Sagrada Escritura? Filha, é de Carmo do Cajuru isso? Isso. Anote o texto. Segundo Macabeus, repito, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46, repito. Segundo Macabeus, capítulo 12, 47. Vou ler o texto. Eis porque ele, Judas Macabeu, ele quer dizer Judas Macabeu, mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos seus pecados. Repito de novo, filha, onde que está na Bíblia? Segundo Macabeus 12, 46. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos pelos seus pecados. Explico. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor. Qual o que a Igreja sempre fez pelos falecidos? O sacrifício eucarístico, a fim de que,
purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja, desde o princípio, incentivou encomendar missa, o sacrifício eucarístico. A igreja recomenda também outras atitudes: esmola, indulgências, obras de penitência em favor dos defuntos. Eu repito, de modo particular a missa, mas também esmolas em favor dos falecidos, indulgências pelos falecidos, obras de penitência em favor dos falecidos. Espero ter ajudado. Segundo Macabeus 12:46. Lúcia, seja bem-vinda, minha filha. Você fala de onde? De Patos. Um abraço a Patos de Minas. É um prazer falar com você. Pois não, minha filha. Qual sua pergunta? Eu sou uma catequista e... Fala um pouquinho mais alto ou aumenta o volume aí, sacristão. Você é catequista. Eu sou catequista, padre, e eu tenho tido bom êxito na catequese. Tá bom. Sabe? E, assim, algumas coisas, né, a gente não sabe tudo ainda. Eu não sei se eu também sei tudo, mas pode fazer a pergunta que eu vou tentar responder. Não, é que eu estou catequizando uma moça e ela quer saber tudo sobre a ressurreição. Como será a nossa ressurreição, sabe? E tudo que ela quer saber tudo. Como será? Só que você tem que fazer uma pergunta, porque tudo sobre a ressurreição acho que ninguém sabe. Mas qual é a pergunta em particular? Ela quer saber, assim, como nós vamos ressuscitar. Como nós vamos ressuscitar. Tá bom. Eu achei em Corinto, achei em Timóteo, mostrei para ela. Tá, então você já tem um pouco da resposta. Um pouco eu tenho. Qual foi o texto de Coríntios que você achou? Você lembra? Não lembro. Tá, então fica como uma pergunta que eu vou responder a partir da Bíblia, o que nós temos sobre a ressurreição, tá bom? Tá bom. Obrigado por ter ligado. Peraí, parabéns por ser catequista. Obrigado. Padre, eu posso falar mais uma coisinha? Por favor. Padre, eu tô, assim, com um problema muito difícil. Eu já tive até para largar a catequese, mas eu não quero largar. Eu tô sendo... Eu nem poderia falar no ar, mas eu estou sendo acusada de umas coisas que eu não devo. Eles estão achando que eu estou traindo meu marido. Estão achando que eu, sabe, nossa, umas coisas muito tristes. Lúcia. Eu estou muito triste. Lúcia. Sim. Oi. É verdade? Não. Então, minha filha, sabe o que você tem que fazer? Duas coisas. Você já falou isso com o seu marido, que você está recebendo essa acusação? Não, meu marido sabe de tudo. A segunda pessoa que tem Eu tenho a doença do Parkinson, então às vezes eu saio para a rua e passo mal, sabe? Olha, fico meio tonta. Aí eles estão achando que eu estou bebendo, que eu estou com outra pessoa, sabe? Coisa que eu nunca fiz. Filha, você falou, você é catequista, você está vivendo uma calúnia, isso. Sim. Olha, eu quero dizer, não desista da catequese. A primeira pergunta é a fundamental. Se é verdade o que disser, você disse não. Você sabe a verdade. Fiel, mas eu tenho 25 não, tá hora. anos. Não, minha querida, não precisa justificar para mim, não. Tua palavra para mim é decreto. Você tem consciência tranquila. Perguntei, teu marido confia, teu marido sabe a verdade? Você disse que sim, não é? É ou não é? Ele está... A segunda pessoa que tem que saber, você tem que conversar é o padre, porque catequese é um ministério delegado. Portanto, o padre tem que saber. Do resto, minha filha, eu já falei com ele. Esquece, minha filha. Tanto que o Papa falou assim que existe uma forma terrível de matar o outro, que é a maldita língua. Minha filha, não ligue para o que os outros falam, não. O importante é a tua consciência diante de Deus. Estão confundindo tudo. Mas o que eu quero dizer, e não precise ficar se justificando. Você não tem obrigação de prestar sua conta para vizinha, nem para ciclano, nem para beltrano.
Você sabe a verdade, teu marido sabe, o padre sabe, e o resto vá a favas. Escutou? Escutei. Que cada um segure a sua língua e o seu veneno. Só cuidado para não engolir, para não morrer envenenado do seu próprio veneno. Que existe muita fofoca, muita calúnia, e tem gente que fala demais, que nem 2 caixão na hora da morte vai dar conta. Vai ter que ser uma jamanta. Que Deus abençoe. Eu vou responder a tua pergunta. A pergunta da Lúcia é sobre a ressurreição. Existe, como ela mesma disse, 1 Coríntios, Lúcia, diz tudo, capítulo 15, versículo 35. E o texto diz assim: mas alguém perguntará, como ressuscitam os mortos? Está tudo ali, filho. Não tem texto melhor que esse. Mas alguém perguntará, Paulo pergunta, como ressuscitam os mortos? Com que corpo eles voltarão? Insensato. O que semeais não nasce sem antes morrer. E o que semeais não é corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de alguma outra planta. E Deus lhe dá o corpo segundo quis a cada uma das sementes. O corpo, o que é próprio. Nem toda a carne é a mesma espécie, mas é uma carne dos seres humanos, outra do gado, outra das aves, outra dos peixes. Há corpos celestes, há corpos terrestres. Escuta aí a resposta. Há corpos celestes, há corpos terrestres. Mas o brilho dos corpos celestes é diferente do brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro é o da lua, outro é das estrelas. E as próprias estrelas diferem entre si e no brilho. Assim, também será na ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Esse é o texto, filho. Você citou bem, só tem que entender. É esse o texto. Dizendo que como será, iremos ressuscitar. Pode ter certeza. Segundo, iremos ressuscitar de forma e corpo glorioso. Agora, ir além disso, minha filha, não dá. Além disso, é impossível responder hoje. A Doraci de Curitiba pergunta, padre, se existe alguma oração específica para ser rezado antes de ler a Bíblia. Há alguma oração específica? Eu diria. Iraci, né? Curitiba? Doraci. Eu posso dizer que existe a oração: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. É uma oração, é uma fórmula da igreja. Doraci, a invocação do Espírito Santo, não importa a fórmula que você usa. O que é fundamental antes de ler a Bíblia é uma invocação do Espírito Santo. Padre, eu posso rezar o Pai Nosso? Pode. Pode rezar uma Ave Maria? Pode. Posso rezar o Veni Creator? Pode. Pode rezar o Creio? Pode. Eu faço uma sugestão. No livro 20 Passos para a Paz Interior, quando eu falo no 6º passo, conhecer a Bíblia, na página 81, eu faço uma sugestão. Escutou? Mas você pode rezar o que você quiser. Na página 81 eu digo assim, e sugiro uma oração: meu Deus e Senhor meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça ser conhecido, ame-te e te faça ser amado, sirva-te e te faça ser servido, louve-te e te faça ser louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigam a vida eterna. Amém. É uma sugestão. Página 81, se você quiser fazer copiar, colar. Tiago, Deus abençoe, Tiago. Amém. Você fala de onde? Paranaguá. Qual a sua pergunta? É porque mudar o nome de Jesus para... Porque mudar o nome de Emanuel para Jesus?
e na profecia se chamar Emanuel. Vamos lá. Faz parte... pergunta de novo para ver se eu entendi correto a pergunta, porque às vezes a gente compreende errado a pergunta. Por quê? Por que mudar o nome de se chamar Emanuel e para Jesus? Tiago, eu vou responder depois, porque tem mais gente na linha. Mas a princípio, tá me ouvindo? Tô. A princípio é porque são títulos de Jesus Cristo. O nome de Jesus é Jesus. Aí vem vários títulos. Mas eu vou responder depois, tá bom? Tá. Porque vem um intervalo agora e eu queria atender, eu volto atendendo Ciel e depois eu vou às respostas uma atrás da outra. Tiago fez uma pergunta, vamos responder no tempo oportuno. E eu vou atender o Ciel para não deixá-lo tanto tempo. Ciel, seja bem-vindo, meu filho. Oi? Oi. Padre, tudo bom? Como é que está? Graças a Deus. Como vai você? Eu estou muito bem, graças a Deus. Você fala de onde, Ciel? Eu falo de Pentecoste, no Ceará. Qual a sua pergunta, filho? Que eu estou juntando todas as perguntas, depois vem todas as respostas. Certo. A minha pergunta, padre, é simples. Eu queria apenas que eu tenho dúvida sobre os 4 evangelistas. Qual dos 4 traz a narração mais completa da vida de Jesus? Filho, eu diria, cada evangelista tem sua particularidade. Primeiro, quais são os 4 evangelistas? Cita para mim. Mateus, Lucas, Marcos e João. Tá. Lucas tem uma particularidade, eu diria que não dá para dizer aquele que traz mais completo. Vou dar algumas características. Lucas é aquele que traz a anunciação, o nascimento. Então ele traz uma particularidade que é a infância de Jesus e tem um olhar clínico e escreve de uma forma muito particular para aqueles que querem descobrir o caminho, o itinerário de Jesus Cristo. Ele é muito o caminho. Marcos é o evangelista, foi o primeiro a escrever, que ele é mais narrativo. Ele é mais cronológico, ele escreve o fato pelo fato sem se desdobrar muito. Então são particularidades diferentes. Mateus já escreve por uma comunidade judaica querendo exatamente mostrar que Jesus é o enviado de Deus. Então ele tem essa preocupação, ele está escrevendo para uma comunidade que tem uma certa resistência a reconhecer Jesus Cristo como Messias. Já João, como o último evangelista, no ano 100, ele já é mais teológico, tanto que a representação dele é uma águia. Então não dá para dizer, Ciel, qual evangelista é que mais expressa Jesus. Todos eles expressam Jesus, cada um segundo um ponto de vista e uma preocupação. Compreendeu? Ciel, um prazer. Deus o abençoe. Um abraço carinhoso. Já começo respondendo a pergunta do Emanuel. Por que era Emanuel, Deus conosco? Sem dúvida. Mas por quê? Bom, profetizando quase 800 anos atrás, é bom lembrar Isaías, viu? É que a pergunta veio do... Volta lá, tem como voltar, sacristão? Já foi. Mas eu sei que é Tiago de Paranaguá. Muito obrigado. Uma virgem conceberá Isaías e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Isso está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu dizia agora, inclusive, Mateus, ao narrar o nascimento de Jesus, Mateus escreve para uma comunidade judaica, que tem decore salteado o texto de Isaías. Então, ele lembra essa profecia. Mateus capítulo 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta Isaías, que diz: Eis que a virgem conceberás e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas, tanto São Mateus quanto São Lucas ressaltam que o próprio Deus, através do anjo, indicou que o divino mestre deveria chamar-se Jesus. Você lembra o arcanjo Gabriel? E o seu nome será Jesus. Mateus 1, 21. Ele dará
ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Em hebraico, atenção, o que quer dizer a palavra Jesus? Yeshua significa Salvador. O que quer dizer a palavra Jesus? Tem gente que acha que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Não, Cristo já é um título. Jesus, em hebraico, é Yeshua, ou Eushua, tem várias pronúncias. Salvador, ou Javé salva. Javé é ajuda. Embora esse nome tenha sido utilizado por muitos judeus antes de Jesus, ele só se aplica com propriedade ao Divino Redentor. E é o nome que está acima de todos os nomes. Inclusive a igreja, por favor, é bom lembrar que com muita resistência no batismo, aceita batizar uma criança com o nome de Jesus. É orientação para não fazê-lo, exatamente para ressaltar o Divino Mestre. Emanuel é um nome simbólico, filho. Lembrando Isaías e Mateus, nome simbólico que indica a natureza, como todo o título de Jesus, e a missão do Redentor. Emanuel não é o nome pessoal, é o nome de uma profecia. Tanto Emanuel como Jesus têm, portanto, o mesmo significado profundo. Filho da Virgem Maria será o próprio Deus encarnado, Salvador e Redentor do gênero humano, será Deus conosco, Emanuel. Padre, Deus abençoe, minha filha. Você fala de onde? eu falo de Arapongas, Paraná. Tá certo. Qual a sua pergunta, querida? Padre, eu gostaria de saber... Se eu souber, eu respondo. Quem escreveu a Bíblia, quem foi o autor da Bíblia e que colocou todas essas coisas lindas aí pra gente? Bom, Foi Jesus? Foi Deus? Eu vou responder para você. Mas eu primeiro preciso citar um texto. Porque, inclusive, tem uma pergunta, né? Sobre quem escreveu a Bíblia, se... vamos lá. Só aguenta um pouquinho, Fátima. A Patrícia de Guarapuava pergunta: por que devo acreditar no que está escrito na Bíblia? Como é que é a pergunta? Por que devo acreditar no que está escrito na Bíblia? Fátima, você endossa essa pergunta? É esta também? Sim. Tá. Você quer reformular seu questionamento, por favor? Repetir, desculpa. Saber... Repetir. Tá. Eu gostaria de saber quem foi que escreveu a Bíblia, o autor da Bíblia. Vamos devagar. Quem escreveu a Bíblia? Nós temos a impressão de que quem escreveu a Bíblia foi Jesus Cristo, não é? Ou que foi Deus. Eu diria para você, pai, foram homens. Foram pessoas. Jesus não escreveu uma só linha, minha filha. E aquilo que ele escreveu no chão até hoje se escreve tentando saber o que é, e a gente não sabe que diante da pecadora o que ele escreveu no chão. Deus não escreveu a Bíblia. Eu também confesso que quando eu era catequizando eu pensava que alguém me contou, na época foi bom para mim, que um papa tinha deixado na capela um livro em branco e quando ele voltou no outro dia a Bíblia estava escrita. Mas na verdade é uma história milenar, vem desde Abraão. Mas se os homens escreverem, então por que a palavra de Deus? Porque nós acreditamos que, primeiro, ela não é histórica, ela não é científica, mas ela é relato de um povo em libertação, de como a percepção de Deus e de Deus na história foi se acontecendo. Mas no século II, o Novo Testamento, inclusive, foi a partir daquilo que era usado na liturgia. Mas tem um texto que sugiro para você, Fátima, sugiro para a filha de Deus que me mandou pelo Facebook, que é, para mim, uma pérola. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Escutou, Fátima? Alô? Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Timóteo, 3, versículo 16. Isso, mas leio para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Todo agiógrafo, todos aqueles que escreveram foram inspirados por Deus.
E qual o sentido da Sagrada Escritura? É útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda a sua obra. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Quero também dizer, é verdadeira a Sagrada Escritura? Os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus. Porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e tem Deus por autor. Isso está escrito no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum. Tem Deus por autor se foi inspirado por Deus. A Bíblia não caiu do céu. Nem Deus a ditou aos autômatos. Isto é, às vezes dá a impressão de que os escritores entraram num transe, ficaram inconscientes, e então eles se tornaram autômatos. Não. Até seria bom se fosse, mas não é verdade. Lembro que na matéria de teologia bíblica, existia até, eu lembro que era tendencioso a gente pensar, era mais fácil se os escritores entrassem nesse contato direto ou de inconsciência. Mas não dá para dizer que assim o foi. Antes, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de pessoas que, na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo neles e por eles, pudessem pôr escrito como verdadeiros autores tudo aquilo que, só aquilo que ele queria. Para que determinados textos fossem reconhecidos como escritura sagrada, tiveram que ser aceitos pela Igreja Universal, tanto que muitos livros não foram aceitos, chamados proto-evangelhos, ou até outros textos. Teve de existir, portanto, um consenso das comunidades. Sim, é o próprio Deus que nos fala por esse texto. Isto é mesmo inspirado pelo Espírito Santo. Desde o século IV, estes escritos estão fixados no que é chamada Sagrada Escritura, e os outros foram tirados. Filhos e filhas, eu quero agradecer a todos que participaram do Fé em Debate. Num apelo de paz, peçamos: Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Senhor, dai-nos mais amor e Eucaristia. Não me basta saber, eu quero provar, eu quero sentir. Evangelizar é preciso.